Vamos fazer uma oração? Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, nessa noite. Mais uma vez, Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar na Tua presença, livremente, Pai, de poder aprender a Sua palavra e aprender mais sobre o que o Senhor deixou para nós, o Seu legado. E eu peço ao Senhor, Pai, que nos ajude a entender a Tua palavra. Seja conosco, aqueles que porventura estão a caminho, que o Senhor os traga em paz, Pai. E que hoje, no dia de hoje, mais uma vez o Senhor nos permita aprender sobre o Senhor. Seja conosco, é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá então. Para você que está nos assistindo em casa, graça e paz também. Hoje nós vamos dar sequência no livro de Coríntios. Nós vamos falar até o... Eu falei que a gente ia falar do capítulo 7, 8, 9, 10 e 11 hoje, só que o 11 eu vou deixar para falar depois também, porque o 11 fala da ceia. Aí, tipo assim, vou deixar para falar da ceia quando na próxima aula. Aí eu pego a ceia junto com outro ponto. Só relembrando que Coríntios, nós já falamos de divisão na igreja de Corinto. Já falamos de capítulo 1 até o capítulo 4, praticamente, a gente fala só de divisão, né, na igreja. Aliás, até o capítulo 3. 1 ao 3 a gente fala muito de divisão. Paz para todas. Capítulo 1 ao capítulo 3 a gente fala, é bem focado em divisão na igreja de Corinto, né, onde o pessoal falava, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E tal. Capítulo 4 já dá uma mudada um pouquinho nisso, porque o capítulo 4 vai falar que a gente é dispenseiro de Cristo. Aí Paulo vai falar do alicerce do evangelho que ele lançou. No capítulo 5 vai falar da impureza dentro da igreja, aquele problema de incesto que aconteceu, né? O homem teve relação sexual com a sua madrasta. O capítulo 6 nós falamos estava acontecendo que os irmãos dentro da igreja estavam levando outros na corte, né, processando os irmãos da igreja. Hoje nós vamos dar sequência a partir do capítulo 7. Nota aí que no capítulo 7, quando a gente vai iniciar, pelo menos no topo aí do número 7 aí, tá? O que está falando o título aí dos seus? Então, lembrando, né, a título de curiosidade, que originalmente não tinha esses temas assim na Bíblia, né? Era um pergaminho gigante assim, com esse milhão de trem escrito, não tinha número, não tinha capítulo, não tinha versículo, não tinha nada. Então, para você encontrar uma passagem era complicadíssimo, né? Imagina um rolo de Isaías, né? Até lá do outro lado da rua assim, o caboclo, acho que está lá no meio mais ou menos. Aí olhar. Aí depois eles colocaram a separação em capítulos e versículos para ficar mais fácil de encontrar. Depois disso ainda veio os títulos, né? Então, os títulos não são inspirados por Deus. Tá? A gente fala assim, a Bíblia é toda inspirada. Ela é inspirada na sua tiragem original, em hebraico, onde não tinha nem títulos. Porque nós vimos isso em bibliologia, né? Que às vezes o título ele desfocava do assunto que de fato era aquele tema. Não é o caso aqui. Mas eu perguntei do título por quê? Quando a gente iniciou Corinto, eu falei com vocês que Paulo ele já tinha escrito uma carta para a igreja de Corinto e, por algum motivo, essa carta se perdeu. E agora é como se eles mandassem uma outra carta para Paulo, fazendo algumas perguntas para Paulo sobre coisas que ele não tinha deixado claro. Então, quando inicia aqui no capítulo 7 falando assim, respostas à pergunta acerca do casamento. Ou seja, no capítulo 7 nós não vamos ver ninguém perguntando nada, mas só vamos ver Paulo respondendo. Ou seja, de fato, mandaram perguntas para Paulo e Paulo escreveu essa carta respondendo às perguntas que ele recebeu. Então, hoje nós vamos iniciar o capítulo 7, né? Depois desse resumo aí do capítulo 1 ao 6, o que a gente já estudou. O capítulo 7 vai ser respostas e perguntas, aliás, respostas de algumas perguntas que foram feitas para Paulo.
No capítulo 7, de cara, Paulo já começa a falar assim, ó, quanto ao que me escrevestes, ou seja, escreveram para Paulo, é bom que homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, quando Paulo ele fala isso, cara, ele não está falando assim, ó, o homem não pode tocar, né, ter um contato, dar um abraço, esse negócio, né? Não é isso que ele está falando. Ele está falando de relação sexual mesmo. Ele está falando assim, ó, bom seria, com relação às perguntas que vocês me fizeram, bom seria se o homem não tivesse nem relação sexual com a mulher. Vocês vão ver que quando a gente lê esse capítulo... Hoje nós não vamos fazer isso, né? Porque a intenção nossa é passar bem rápido. Mas se a gente estudar só o capítulo 7, ia parecer que Paulo defendia o celibato, a vida de celibatário, que é a vida do cara ficar solteiro e se dedicar para o evangelho. Mas isso não é verdade. Então, aí Paulo aí fala assim, ó, quanto ao que me escreveste, bom seria se o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada esposa tem o seu próprio marido. Então, quando Paulo ele fala sobre isso, aqui ele já está combatendo duas coisas. Aqui ele já está combatendo a poligamia, que é para vários esposos ou várias esposas, né, um casamento que o cara tem duas esposas, ou troca de casal, aquele trem todo, aquela bagunçada, porque essa era a realidade da cidade de Corinto. E Paulo também está combatendo de cara já o homossexualismo, porque ele fala assim, cada um tem a sua esposa e cada esposa tem o seu marido. Então ele está dando assim a ordem certa do que Deus instituiu. Lembrando que aqui nós vamos ver algumas coisas aqui nesse capítulo 7. Por exemplo, no versículo 6, fala assim, ó, e isso vos digo como concessão, não por mandamento. Lá no versículo 12, Paulo fala assim, aos mais digo eu, não o Senhor. Tipo assim, tem coisa que Paulo fala assim, eu estou dizendo, não é Jesus quem falou. Outras coisas ele vai falar assim, não sou eu quem está falando, é Jesus quem disse. Por que essa distinção? Paulo está falando algo diferente de Jesus? Não. É porque algumas perguntas que fizeram para Paulo já estava respondida no período que Jesus veio. Jesus veio e falou sobre o casamento. Só que Jesus não esgotou o assunto do casamento. Ficou muita coisa ainda por falar. Então, quando eles perguntaram algo para Paulo, que Jesus já tinha tratado isso, aí ele fala assim, digo não eu, mas Jesus. Ou seja, ele repete o que Jesus falou. Falou, porque Jesus já tratou isso. Aí agora, quando eles perguntam algo que Jesus não tratou, Paulo fala assim, digo eu, não Jesus. Ou seja, eu estou falando algo que Jesus não falou quando ele esteve aqui. Então, Paulo, na verdade, ele deu uma importância para a palavra de Jesus e falou assim, ó, não sou eu quem está falando, Jesus disse isso. Aí, quando Jesus não tinha falado aquilo, ele falava assim, digo eu, não Jesus. Ou seja, Jesus não tinha falado sobre aquilo. Então, tem essa distinção também. Dentro daqui do capítulo 7, nós temos algumas divisões também. Nós estamos falando com 3 públicos aqui. Nós estamos falando com um público que era o cristão casado com cristão. Nós estamos falando com o cristão casado com não cristão. E estamos falando com aquela galera que é solteira, que não está casado com ninguém. Então, do versículo 1 até o versículo 9, aqui é um público que é cristão casado com cristão. Paulo está falando para esse grupo de pessoas, cristão casado com cristão. Então, aí Paulo começa aqui no versículo 3, ele diz assim, o marido conceda à sua esposa o que é devido, e também semelhantemente à esposa. A esposa conceda ao marido o que lhe é devido. A mulher não tem poder sobre o seu corpo e tal. Aí Paulo vai tratar algumas coisas, né, que até naquela época, a questão do homem, como se diz, o feminismo diz, o patriarcado era muito mais forte, o machismo era muito mais forte, mas Paulo ele vai tratar isso, porque ele fala o seguinte, ó, o marido dê à esposa o que é devido, ou seja, a mulher ela tem que ser amada, a Bíblia fala que ela é o vaso mais frágil, então Paulo está falando assim, o marido tem que dar à mulher o que é
é preciso para ela. O que é dela, o que é de fato é benefício dela, o homem tem que dar. Da mesma forma, a mulher tem que dar ao homem o que é benefício dele. Aí Paulo vai tratar aqui, vai falar assim, não vos priveis um ao outro. Ele está falando o seguinte, que o homem e a mulher não podem se privar um ao outro. Porque é o seguinte, a mesma Bíblia que vai falar o seguinte, que o sexo antes do casamento, ou o sexo fora do casamento, né, o adultério, vamos assim dizer, como a mesma Bíblia que fala que isso é pecado, também vai falar que o privar o parceiro é pecado também, dentro do casamento. Tá? Nós estamos falando aqui, é um grupo de pessoas que estavam casados. Então Paulo fala assim, não vos priveis uns aos outros, a não ser que, por consentimento, os dois, porque vão tirar um tempo para fazer um jejum, uma oração, mas Paulo deixa claro, versículo 5, ó, não vos priveis uns aos outros, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicar à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ou seja, que se tiver um propósito do casal, eu não posso fazer um propósito sozinho e obrigar a minha esposa a participar do propósito junto comigo. E nem ela pode fazer, imagina lá. A esposa chega e fala assim, ó, eu estou no propósito aí de 4 meses, tá? Aí ela só te comunica. Fala, não, mas eu não fiz esse propósito, não, ué. Você não pode fazer sem me falar, não, ué. Eu não estou de acordo, não. Vou falar para o pastor. Da mesma forma, o homem não pode tomar uma decisão dessa, uma decisão que envolve os dois, tá? E se os dois decidirem fazer um propósito dessa forma, Paulo já adverte que não seja por muito tempo, para que vocês não sejam tentados por Satanás. Por quê? O homem e a mulher vai ficar sem a relação sexual dos dois, vão ser tentados talvez no trabalho, na escola, na rua, na vizinhança, em qualquer lugar, dentro da igreja, né? Dentro da igreja acontece essas coisas também, né? Perigoso acontecer mais. Então Paulo está falando o seguinte, que não seja por muito tempo. Então, ele fala o seguinte, versículo 7, quero que todos os homens sejam tais como eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando o seguinte, assim, se eu queria mesmo, era que todos fossem igual eu. Não tenho mulher aqui. Dentro disso entra aquela dúvida, né? Paulo foi casado? Ou ele não foi casado? Fato é que nesse momento ele não tinha uma mulher nesse momento. Mas acredita-se que ele foi casado por alguns motivos. Uma, porque ele deu vários conselhos para o casamento. Outro, porque ele era fariseu e era mestre da lei. Para o fariseu, mestre da lei, era quase que obrigado ele ser casado. Outra, ele fazia parte do sinédrio. Para fazer parte do sinédrio, que era um grupo de fariseus, tinha que ser casado. Paulo fazia parte do sinédrio. Paulo, ele era fariseu, mestre da lei. E Paulo, ele também aconselhava muito sobre casamento. Então, acredita-se que em algum momento da vida ele foi casado. Agora, e a esposa dele? Não sabemos. Tem uma hipótese, é que ela pode ter largado Paulo pela vida que ele vivia, né? A vida de sumir assim, ó. E outra, ele poderia ser casado antes mesmo de se tornar cristão, e a esposa não tornou cristã junto com ele. E ela abandonou ele porque falou assim, ó, o que você serve agora, você está louco. Nós estávamos perseguindo esse povo, agora você está juntando com eles. E abandonou Paulo. Fato é que nesse momento ele não estava casado. Ou morreu. Não, se tivesse morrido, ele se citaria como talvez um viúva, alguma coisa assim, né? Então, Paulo possivelmente foi casado. Aí, ele fala o seguinte, né? Se pudesse escolher, cada um fosse igual eu. Só que cada um tem o seu próprio dom. O que é dom? Paulo está tratando aqui o celibato como um dom. E também está tratando o ficar casado como um dom. Tem gente que tem o dom, gente, de ser mãe, por exemplo, de ser pai. Porque você vê diferença entre mães, entre pais. Você tem gente que tem o dom de ajudar pessoas, outros você vê que não tem o dom para aquilo. Então, Paulo está tratando o dom do casamento. Ficar casado, ele está tratando que é um dom. E ficar solteiro é um dom também. E aqui existiam 2 grupos de pessoas que eram extremistas,
existia aquele grupo de pessoas que pensavam que o sexo era pecado até dentro do casamento, era pecado, sexo era pecado, então tinha que viver uma vida de celibato, e já tinha aquele público que pensava assim, não, o cara tem que casar, ele é obrigado a casar. Então Paulo chega e fala assim, vocês dois estão errados, porque ficar solteiro e casar trata-se de um dom. Então cada um tem o seu próprio dom. Paulo ainda vai falar o seguinte, bom seria se a galera ficar solteiro. Por quê? Não é porque não queria que ninguém casasse ele, porque quem está solteiro tem tempo para se dedicar às coisas de Deus. Ele vai falar disso aqui. Ele fala assim, então você teria mais tempo para se dedicar ao Senhor, para as coisas do Senhor. Porque é o seguinte, quando o camarada casa, ou a menina, a camarada, né, casa, é diferente, tudo diferente. Eu lembro uma vez que na minha rua, a rua que eu morava lá no Brasil, nós éramos muitas crianças da mesma idade. Então a gente cresceu, tinha um monte de menino na rua, nós éramos tudo da mesma idade. Um monte assim, a rua era pequenininha, um morro danado que eu morava, era uma rua pequenininha, tinha talvez umas 10 casas, mas dessas 10 casas tinha umas 7 que tinha criança, e nós era tudo da mesma idade. Então a gente ficava para a rua o dia inteiro, nós tudo. E eu lembro que uma vez, quando eu comecei a namorar com a Lília, eu estava com 17 anos, e um dia eu estava conversando com minha vizinha, a menina que morava na casa de cima, assim, ó. Aí eu estava sentado assim na porta dela, conversando à noite. Meu pai chegou da igreja. Aí o pai entrou, depois ele me chamou lá no portão assim, aí falou comigo assim, você não pode ficar conversando com os outros na rua assim mais não, meu filho, você tem namorada agora. Eu falei, meu Deus, pai, tu vai ser uma menina aqui que nós nasceu e cresceu junto aqui, desde menina ele. Não, mas agora é diferente. E eu estava só namorando com a Lília. E o pai já falou assim, não, mas agora não pode mais. Então a gente despede aí e vem para casa. Eu falei, aí sim, hein? Então assim, mas é certo. Né? E o que é certo, a gente tem que concordar. E hoje eu sei que não existe amizade entre homem e mulher, não tem esse negócio não. Você é amigo da sua esposa e seu esposo é amigo da sua esposa. É assim, o marido e mulher que são amigos. Uhum, é isso aqui. Inclusive, Paulo, eu tinha notado isso, a Igreja Católica obriga o celibato. E Paulo aí vem falar, não, o celibatário não é impositivo, não pode ser impositivo, é um dom. Por isso que tem um monte de padre aí, com perdão da palavra, um monte de padre pedófilo. E tem pastores também pedófilos. Por quê? Eles não têm o dom de ficar solteiro. Ele não consegue aconselhar alguém sozinho, porque ele não tem o dom. Só que a igreja impôs aquilo. Então, aí o cara ele tem que dar assistência e conselhos para a família, sendo que ele nunca teve uma para cuidar. Eu posso dar conselho de algo que eu não vivo? Posso, não estou falando isso. Mas se eu viver, o meu conselho vai ser muito mais acertado, porque eu vivo isso. Né? Eu posso ensinar algo de alguma coisa que eu não faço. Eu posso estudar como é que o cara faz um muro de pedra igual o Divaldo e ensinar alguém a fazer, mas não saber pegar e fazer. Igual eu sou engenheiro, eu sei fazer o projeto da casa, mas agora vai lá e faz a casa. Aí já é outra coisa. Aí eu falo, isso não é minha área mais. Fala aí, pastor. Não. Não, na verdade, o padre, ele não pode casar. O cara, quando ele decide a ter uma vida de padre, ele já está assinando uma cláusula assim, eu não vou me casar, eu vou viver uma vida de celibato, uma vida separada, eu não posso ter família. É assim, a desculpa vou poder ter tempo para me dedicar à igreja, né, ao chamado. Mas Paulo está tratando isso, que ambos são dom. Você casar e você ficar solteiro é dom. Então, Paulo trata os dois como dom. Então, ele vai falar que esses dois grupos extremistas que estavam dentro da igreja, os dois estão errados. Né? Então, por exemplo, quando diz lá no... Vamos agora
Aí Paulo vai falar o seguinte, né? Versículo 8. E aos solteiros viúvos, que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Aí é o que ele fala no versículo 9. Caso, porém, se não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. E o viver abrasado é relacionado a fogo mesmo, é tipo assim, você está com um fogo consumidor, é um fogo assim que não apaga, você não consegue queimar, estar no fogo, pôr no fogo, fazer encandecer, isso tudo é o que representa essa palavra abrasado. E é justamente aquele assim, quando a gente brincava assim com os outros, fulano está num fogo danado hoje, e vem daqui mesmo. Entendeu? Então, assim, Paulo fala o seguinte, se você consegue ficar solteiro, fique solteiro. Mas agora, se você não consegue, casa, porque é melhor casar do que viver nesse fogo a vida inteira. Tipo isso que ele está falando. Aí agora, a partir do versículo 10, Paulo agora vai tratar de um grupo que é cristão casado com não cristão, a partir do versículo 10. Aí ele começa dizendo assim, ora, aos casados, ordeno não eu. Olha o que ele fala, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Onde é que está escrito isso? Mateus 19, quando Deus fala assim, o que Deus ajuntou não separa o homem. Está escrito isso em Mateus 19. Quem falou isso? Jesus. Então, por isso que Paulo chega e fala assim, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não separe do marido. E fala assim, se ela, porém, vier a separar, que não se case, que se reconcilie ou que reconcilie com seu marido. Aí ele continua falando o seguinte, no versículo 12, ele vai dizer assim, aos mais eu digo, eu, não Senhor. Repara que ele está falando assim, agora quem está falando sou eu, não é Jesus, porque Jesus não tratou disso. Ele fala assim, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem um marido incrédulo, e esse consente em viver com ela, não deixe o seu marido, porque o marido incrédulo, ele é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos serão impuros, porém agora são santos. Não é salvo. É tipo 1 Pedro, vamos lá. 1 Pedro, e a possibilidade dele ser, é mais fácil um camarada que ele tem uma esposa cristã, dele ser ganho para Jesus. E é mais fácil de uma mulher que tem um esposo cristão, do marido levar ela a Deus, ou ela levar o marido ao Senhor. Aí, por exemplo, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 e 2, olha o que diz. 1 Pedro 3, versículo 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissa a vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Olha para você ver. Então é o seguinte, aqui está falando assim, a mulher, aqui está falando de uma mulher que é cristã, casada com um cara que não é cristã. Aí ela fala assim, seja submissa a ele, ainda que você não fale uma palavra, ele pode chegar ao Senhor, ele pode ser alcançado pelo Senhor, pelo seu comportamento. Lembrando, gente, que nós estamos falando aqui de um casamento, nesse exemplo, é de uma mulher que está casada com um cara que não é cristão. Mas não está falando aqui que esse cara agride ela, que esse cara bate nela, que esse cara desfaz dela, que ele trai ela. Não está falando disso. Só está falando que o cara não é cristão e que a mulher é cristã. Se está um casamento onde é abusivo, um agride o outro, sabe quem resolve? Polícia que resolve. Polícia. Depois que a polícia entrar, aí você pode levar Deus para ele, quando estiver lá na cadeia, não tem problema. Mas agressão, quem trata é polícia. Foi-se o tempo que a igreja fazia a mulher ser agredida dentro de casa. Ela não podia separar. Se ela falasse que estava separando, o cara falava assim, você está em pecado. Era só falar, não, vai então lá em casa, hoje à noite, ao dia, você vai lá, toma umas porradas do meu marido na hora que ele chegar no meu lugar, pastor. Porque na hora que ele chegar, você apanha dele um pouquinho. Ou se na hora que ele quiser transar comigo, eu não quero, que eu sou estuprada, você vai lá também.
fica no meu lugar. Aí sim, aí depois que ele terminar, eu volto ao meu papel de esposa, mas aí você faz essas coisas que ele faz comigo, você faz no meu lugar. Porque era isso que acontecia antigamente, entendeu? Então, assim, isso quem tem que tratar é a polícia, justiça. Então, nós não estamos falando desse tipo, nós estamos falando de um casamento saudável, mas um dos cônjuges não serve ao Senhor. Aí, voltando em 1 Coríntios, capítulo 7, nem lembro onde a gente estava lendo, estava lá no... Ah, tá. Então, no 14, isso mesmo. Então, Pedro, aqui o que está falando é que, tipo assim, o esposo, quando fala assim, o esposo ou a esposa é santificada no convívio com o marido crente, ou a mulher santificada, ou o marido é santificado no convívio da mulher crente. O que é isso? É que enquanto eles estão casados, por mais que o marido não seja cristão, ou a mulher não seja cristã, eles são santificados. O que é isso? Eles participam das benesses do reino sobre o seu cônjuge. Por exemplo, se eu não sou cristão, a minha esposa é, mas Deus abençoa ela, a bênção que está sobre ela, está sobre mim. Eu sou abençoado pela bênção que está sobre ela, porque nós somos um só. Entendeu? Então, está falando sobre isso. Aí, no versículo 19, no versículo 15, vem aqui, existe uma, esqueci o nome do negócio. Esqueci, se eu lembrar eu falo. No versículo 15 está escrito assim, ó, mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Ou seja, lembrei a palavra, um concílio, existe um concílio, né? O concílio, por exemplo, da igreja presbiteriana, que é uma igreja reformada, né? Eles têm na defesa de fé deles, de Westminster, que eles colocam lá nessa... É tipo como se a igreja tivesse o quem somos, o que acreditamos, aquele negócio, né? O que a igreja acredita. Na exposição deles, da igreja, tem 2 motivos pelo qual o divórcio ele é permitido. Um motivo está em Mateus 19:9, que é o próprio Jesus, ele disse, o homem que apartar da sua mulher, que não seja por adultério ou por relação sexual ilícita, ele comete adultério. Ou seja, ali abre um parêntese de que, se for por adultério, meio que está liberado. Porém, Jesus fala, mas não foi assim desde o princípio. Moisés, ele liberou a carta de divórcio pela dureza do coração de vocês. Ele liberou, mas no princípio não era assim. Jesus está fazendo menção ao quê? Lá no jardim, quando Deus criou o homem e a mulher. Falou assim, ó, no princípio Deus criou, ó, se alguém tem que separar, que o homem abandone pai e mãe e une a sua mulher, e serão uma só carne. Não tem jeito de separar o que é um mais, porque uma vez que há uma junção ali, que há uma junção de um laço de alma, quando você separa, não é separação, é amputação, você está arrancando pedaço do outro. Por isso que nunca os filhos estão de boa dentro de um relacionamento assim. Por quê? Amputou pedaços. Tá? Então, aí, Paulo vai tratar o seguinte, aqui, no versículo 15, ele fala assim, mas se o descrente apartar-se da sua esposa, ou a esposa apartar-se do marido, e fala assim, ó, o irmão nem a irmã estão sujeitos mais. O que é isso? É o abandono. Imagina que um dos cônjuges abandona o outro. Esse que foi abandonado, ele não está, e é um abandono assim, não vai voltar mais, abandonou, sumiu, você não sabe da pessoa, é involtável, como se diz. Essa pessoa não está mais sujeita àquele relacionamento. A pessoa ela está livre para contrair novas núpcias. Tá? Então, isso assim, falar dentro da igreja isso, é complicado a gente falar dentro da igreja isso. Existe um tabu dentro disso. Mas a gente não sabe o que levou a pessoa a uma separação, a gente não sabe quais os motivos, a gente não sabe o que aconteceu. Então, cada caso é um caso.
A Bíblia deixa 2 lugares para nós, 2 momentos em que são permitidos o divórcio, deixando claro que Jesus falou, não foi assim desde o princípio. Porém, tem que ser estudado e alinhado caso a caso. Porque tem caso, cara, que é irremediável, não tem jeito. E a gente não pode, eu como pastor, e eu brigar, não, você não vai dar certo, não, e fazer um casal, uma família ficar infeliz o resto da vida, porque eu quero. Né? Então não pode ser assim. Então tem que ser alinhado caso a caso. Versículo 18. Do versículo 18 até o versículo 24, o que acontece? Aqui está falando o seguinte, dentro da comunidade de Corinto, como a cidade estava dentro do lugar depravado, eles falam assim, beleza então, Paulo, eu aceitei Jesus, mas meu marido não aceitou, eu separo dele agora? Aí Paulo fala assim, não é para separar. Aí Paulo fala assim, foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Paulo está falando assim, se você não é circuncidado, aí você foi chamado agora para servir a Deus. Você não tem que fazer circuncisão mais. Acabou esse negócio. Então, só porque agora você aceitou a Cristo, vai ter que circuncidar você? E que você que já é circuncidado, quando você vem, vai desfazer a circuncisão? Então não tem porquê. Então, se você aceitou a Cristo, você vai separar do seu marido? Nada a ver, continua com ele. Então, Paulo é como você fala assim, lê um pouquinho atrás da carta aí, o que eu falei. Né? Você santifica seu marido, é tipo isso. Então, Paulo agora ele vem trabalhando, cada um disso aqui, ele vem trabalhando nesse assunto até o versículo 24. Aí agora, a partir do versículo 25, ganha mais força ainda o fato de parecer que Paulo quer que a galera continue numa vida de celibato. Né? Ele fala assim, com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Aí ele fala assim, considero por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Se ele está casado, continua casado. Se ele não separe. Fala, se está livre de mulher, não case. Mas se casar, ele não vai pecar, não. Tá? Aí fala assim, e também, se a virgem casar, não vai pecar. Aí ele fala assim, ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu apenas quis poupar. Então Paulo está falando assim, meu Deus, se essa pessoa casar, vai sofrer na carne, eu só queria poupar. Não é isso que ele está falando. Ele vai dizer agora, a partir do versículo 25 até o versículo 29, mais ou menos, ele vai falar sobre tempos difíceis. E esses tempos difíceis, onde a gente acha ele? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. 2 Coríntios 1, 8. Espera vocês abrirem. 2 Coríntios, capítulo 1. Paulo diz assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Voltando aqui, lá onde a gente estava. Paulo, ele está falando o seguinte, quando Paulo escreve, ele estava onde? Ele estava em Éfeso, quando ele escreve essa carta a Coríntios. E quando ele estava em Éfeso, veio uma tribulação ferrenha e pegou eles lá e foi, como ele diz, difícil de suportar. E essa tribulação estava para chegar ali no povo de Deus já, estava quase chegando o ano 70, o ano que veio uma perseguição ferrenha sobre os cristãos, o templo foi destruído, e Paulo está falando o seguinte, cara, se você está solteiro, continua como você está. Agora, se você não conseguir, casa. Você está casado, não separa. Por quê? Imagina, cara, lá quando fala em, acho que é Mateus 24, que fala das últimas coisas, Jesus ele fala assim, cara, peça a Deus para que esses dias não aconteçam no inverno, ou seja, aquele dia da perseguição, tipo a grande tribulação, a perseguição à igreja, que ela não se dê no inverno.
Por quê? Imagina, já começou a esfriar aqui, né? Que nós já começamos a pegar um frio. Imagina que agora estoura uma guerra, a gente não consegue nem voltar para casa. Aí, com a roupa do corpo que você está, você tem que fugir. Então, Jesus está falando assim, peça que essa perseguição não venha no inverno. Por quê? Você não vai ter tempo de voltar para casa, se preparar, pegar um fogo, lenha, preparar a família, o carro, o cobertor. Não. E assim, ai das grávidas naquele dia, ele fala isso. Então imagina se vem uma perseguição aqui. Eu estou casado hoje, tenho 3 filhos. E um dos filhos é pequenininho, tem 6 meses. Se vier uma perseguição à igreja, se eu tivesse sozinho era 1000 vezes melhor para mim. Porque eu só tenho que cuidar de mim. Agora eu tenho que a minha família toda, eu tenho que cuidar de mim, da minha esposa, meus 3 filhos. E o pequenininho ainda não pode fazer nada sozinho, ele é mais dependente ainda. Ou seja, Paulo está falando assim, cara, tempos difíceis virão. Se você estiver solteiro, melhor que não casa. Ou seja, vai chegar essa perseguição, se você estiver sozinho vai ser melhor. Agora, se você não consegue ficar sozinho, casa então, que você não vai cometer pecado. Aí ele vai e fala, e você, a virgem, se quiser casar também, casa. Mas se você continuar solteiro, você não vai estar fazendo nada errado. Ele falou assim, eu só queria poupar vocês do que está por vir, uma perseguição que vai chegar aí. Então Paulo está falando sobre isso. Paulo não está desencorajando eles a casar, ou falando, fica solteiro, que senão, quando você casar, você entrar no casamento, você vai sofrer. Paulo não está falando disso. Então, Paulo está falando de algo que viria, e ele vivenciou isso em Éfeso, e isso estava chegando para a região onde eles estavam. Então, o capítulo 7, nós vamos finalizar ele aqui assim, tá? Aí ele fala, né, no versículo 39, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, ela fica livre para se casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. Penso que também eu tenho o Espírito de Deus. O Paulo está falando o seguinte, como eu estou escrevendo para vocês, eu penso assim, que a minha opinião vale alguma coisa também, né? Tipo isso está falando. Então, assim, eu acho que você ficar solteira vai ficar mais feliz. É o que estão falando. Aí agora a gente entra no capítulo 8. Capítulo 8, que vai falar acerca das coisas sacrificadas aos ídolos. Capítulo 8, 9 e 10 vai falar praticamente do mesmo assunto, tá? Capítulo 8, eu não vou ler, mas nós vamos falar, não vou ler tudo, mas nós vamos falar dele. Fala assim, ó, versículo 1, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Versículo 4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e no que há, senão um só Deus. Paulo está falando o seguinte, aqui existiam os templos, da mesma forma que o povo de Israel tinha que ir lá no tabernáculo e oferecer animais para Deus, para expiação de pecados, os outros deuses, os pagãos, exigiam a mesma coisa das pessoas que eram pagãs. Elas tinham que ir no determinado templo deles, ou no altar deles, levar lá animal também, sem mácula também, e eles tinham que ofertar esses animais para os deuses deles. E o que acontecia? Dentro da cidade de Corinto havia muito lugar de Deus. Vocês têm alguma dúvida no capítulo 7? Aí, voltando no 8 aqui então. Aí existiam muitos lugares de oferenda para esses ídolos do mundo, ídolos pagãos, não ídolos do mundo, ídolos pagãos. Então, o que acontecia com a comida que era ofertada? Acontecia 3 coisas com essa comida. Parte dessa comida, na hora que o cara chegava para oferecer ela ao sacerdote pagão, o cara de cara, ele chegava e fazia assim, ó, partia parte daquela coisa que ele ia oferecer e dava para quem estava oferecendo. Falava assim, essa parte é sua, essa parte aqui nós vamos queimar e essa parte é minha, eu vou comer. Era igual, eles faziam a mesma coisa que o sacerdote fazia no tabernáculo, que parte era de quem levou, parte era completamente queimada e parte era do próprio sacerdote. Mas aí o que acontecia? Pensa comigo agora. Esse pessoal de Corinto, a cidade era tão depravada
e eles tinham que pegar os animais sem defeito, levar para os sacerdotes pagãos. O sacerdote pagão cortava a parte daquele sacrifício e dava para o cara. O cara, a cidade, como era toda avacalhada, a cultura da cidade, ele muitas vezes ele não tinha condição de consumir tudo aquilo, era muita carne, muita coisa ali. Então o que ele fazia? Ele vendia aos açougues do local. Então as carnes muitas vezes eram vendidas nos açougues da cidade. Então, essa carne que era oferecida, que foi oferecida a sacrifício, ela estava sendo vendida e circulando entre a população. Aí o cara lá de Corinto, que agora aceitou a Cristo, chegava lá no açougue para comprar uma carne, aí tinha dois grupos de pessoas que falavam assim, parei de comer carne, porque eu nunca sei se a carne é sacrificada. Eles eram extremos. Você vê que no casamento era o seguinte, o cara é obrigado a casar, o outro fala assim, o outro não, é obrigado a ficar solteiro. Não, eu nunca mais vou comer carne. E o outro fala assim, eu quero comer, e para mim não tem nada a ver comer carne oferecida. Um falava assim. Aí Paulo chega e vê esse problema. Aí eu vou pegar coisas que estão entre o 9, o 8, 9 e o 10. Coisas que eu vou falar está dentro dos três. Vou pegar um resumão dos três. Paulo, ele chega e fala assim, cara, it doesn't matter se você vai comer essa carne, mas dentro de Corinto, Paulo fala assim, gente, existe dois tipos de pessoas aí em Corinto. Existe aquelas pessoas que são maduras, são pessoas com maturidade já. Essas pessoas, e tem os imaturos, aquelas pessoas que são fracas na fé. Aí ele trata as pessoas de fracas na fé e os maduros, os que são fortes. Aí era como se ele chegasse e falasse assim com os fortes na fé, os maduros, né? Fala, gente, comer a carne não tem problema. Só que se você comer a carne junto com alguém que é fraco na fé, você vai escandalizar ele. Porque ele vai falar assim, ué, você está comendo carne oferecida a ídolo? Mas se aí for oferecido lá dentro do tabernáculo do bicho lá, do capiroto, você está comendo? Porque Paulo fala o seguinte, não é que o cara tinha que chegar e comer a carne oferecida, mas Paulo falava o seguinte, na nossa linguagem, chega no açougue, não pergunta de onde vem a carne não, você só compra e vai embora. Fala assim, eu quero aquela picanha ali, ó. O cara ia te dar a picanha. Imagina, a carne já era de boa qualidade, porque tinha que ser sem defeito. E ela já era mais barata, porque ela já passou por um sacrifício. Então era vendida carne boa a bom preço na cidade. Então Paulo ele chega e fala assim, não pergunta a procedência da carne. Compra, vai para sua casa, faz e come. Outro momento, Paulo fala assim, se você chegar na casa do seu amigo e ele servir a carne para você, só come, não pergunta de onde é. Agora, se ele chegar e falar assim, essa carne, peguei lá no altar hoje, rapaz, estava do lado de duas galinhas pretas, ó. Aí fala assim, aí você não come não, porque você sabe a procedência dela. Porque se você comer, você está errado e ainda vai escandalizar essa galera. Então, Paulo falava o seguinte, pode ser que você, porque Paulo ele fala lá para trás, capítulo 4 ou 3, acho que é o 4, ele fala assim, eu não quero que vocês não tenham relacionamento com o mundo, porque senão eu ia falar para vocês, sai do mundo, porque nós estamos no mundo. Aí ele fala assim, não é que você agora tem que parar de ter amizade com o seu amigo que é incrédulo, porque nós somos luz no meio da escuridão, né? Nós não somos só mais uma luz no abajur, né? Nós temos que brilhar, fazer diferença no mundo. Então Paulo fala assim, se o seu amigo chamou você para comer, não pergunta de onde é a carne, só manda para dentro. Ele só olha assim, né? Abençoa aquilo lá e acabou. Esse negócio... A rua que eu morava, eles faziam macumba demais na rua que eu morava, quando eu era criança. E menino, você já viu, né? Menino é terrível, né? Aí a gente chegava lá, rapaz, e aí tinha assim, tinha o meu pai e uma mulher lá na rua lá que era cristã. Aí a gente chegava, via macumba assim, garrafa de pinga, umas cordas, flor, era tudo assim, ou no início ou no final da rua. Mas era assim, toda semana tinha macumba lá, toda semana. E a gente acostumou com aquilo, menino, né? A gente passava macumba. Eu ia correndo contra meu pai picava o pé de tudo, desfazia tudo. Eu chamava o pai, tem uma macumba lá na beira, lá no início da rua.
rapidinho, ele parava tudo terroso, ele levantava, chutava, quem tem tudo. Aí eu falava assim, ô pai, tem uma macumba lá em cima, lá no final da rua. Ele ia lá e quebrava também. Se o pai não estivesse em casa, ia da vizinha, da irmã lá, que era crente também. Lúcia, que é o nome dela. Ô Lúcia, fizeram uma macumba lá em cima lá. Ia ter machame, chutava quem tem tudo. Aí, muitas vezes, a gente achava, dentro disso, eles colocavam bala no meio, colocava coisa, salgadinho lá no meio. Aí, nós lá da rua era assim, tudo que a gente achava, a gente orava e comia. A gente não estava nem aí, não. A gente não pegava lá da macumba, não, né? Mas às vezes vocês estavam andando na rua, você viu um chiclete assim, ó, pegava, menino, só orava e mandava para dentro. E a gente pegou esse hábito lá, todo mundo se achava alguma coisa na rua, orava. E eu lembro uma vez que a gente estava indo para a escola de manhã, aí a gente, assim, era até distante da escola, a gente morava, só que a gente fez um caminhozinho no barranco, então a gente descia rapidinho e chegava na escola. Se a gente fosse pela rua, ia demorar um tempão. Então a gente descia, era no meio do mato mesmo, chegava na escola rapidinho. Aí onde a gente estava indo, rapaz, aí na beiradinha assim do mato, assim, no que a gente descia, tinha um monte de bala, assim, chips, um monte de negócio assim, espalhado para a rua. Falei, essa macumba esse trem. Aí só que estava tudo muito novinho, e não tinha pinga, não tinha nada, né? Falou assim, essa macumba também é diferente. Aí a gente foi, juntou aquele trem tudo, colocou no cantinho assim, e falou assim, rapaz, se a gente voltar, tiver ainda, a gente pega esse trem. Fomos para a escola. Chegamos na escola, aí a escola tinha sido assaltada de noite, a vendinha da escola. Aí a gente falou, rapaz, que esse tem que estar lá em cima, então, é da vendinha, não é de macumba. Chegamos lá, mandamos tudo para dentro. Menino é doido, né, rapaz? Aí, então, voltando aqui, né, as coisas oferecidas, então tinha esses agravantes. Paulo falava assim, se você sentar com o seu amigo e ele falar que a comida é oferecida, você não pode comer. Agora, se ele não falar nada, só agradece, abençoa e come. Pronto. Aí, ele fala o seguinte, ó. Ele fala no versículo 7 do capítulo 8. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas, como a ele sacrificada. E a consciência desses, por ser fraca, vem e os contamina. O que Paulo está falando assim? Ele está falando com as pessoas que tinham mais maturidade, ele está falando assim, gente, existem aqui níveis diferentes de maturidade, e isso é a nossa realidade, por exemplo, dentro da igreja. Tem tipo de pessoas que está caminhando na igreja, que se você precisar dar uma chamada de atenção, você não pode chamar de qualquer jeito, senão essa pessoa nunca mais vai voltar na igreja. Então tem gente que você tem que cortar um dobrado assim para poder falar uma coisa que se fosse outro, você já chegava e falava. Mas a maturidade da pessoa vai te dizer se ela aguenta ouvir aquilo ou não. Então, Paulo está falando disso. No versículo 11, ele fala assim, ó, e isso, ó, no versículo 11, e assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Paulo está falando assim, cara, você também não pode julgar o que é aquele irmão que é fraco, que ele é fraco na fé, por quê? Da mesma forma que, vamos supor, eu chamei a atenção de um cara na igreja, duro, e esse cara saiu da igreja, nunca mais voltou, só um exemplo. Aí Paulo está falando assim, cara, você não pode fazer isso, porque esse cara, pela falta de maturidade dele, você foi duro, ele foi embora, mas Jesus morreu por ele também. Jesus morreu por esse cara, e você pôs ele para fora, porque ele é fraco ainda, ele não tem maturidade. Então Paulo está ensinando quem são os ditos fortes, maduros, né? Paulo está falando com ele, vocês têm que entender que eles são fracos na fé. Então vocês não podem falar com eles de qualquer jeito. E isso, cara, nós, como liderança aqui, né? Nós tudo aqui somos parte de líder. A gente tem que tomar cuidado até com as pessoas que a gente lidera. Dentro da igreja tem gente que a gente acha que é madura e não é. Ó, eu tinha um camarada no Ministério de Louvor lá no Brasil. Esse cara, nascido e criado dentro da igreja. Ele era tecladista. O cara era profissional. E só que o trabalho dele fazia com que ele faltasse demais da igreja. E no dia que às vezes a gente contava com ele, ele faltava. E ele nem estava trabalhando naquele dia, mas ele trabalhava tanto que naquele dia ele não ia. E a gente estava contando com ele.
Aí um dia eu cheguei nele e falei assim, cara, eu vou te pedir você 2 meses para você ficar fora do louvor, para você descansar, véio. Descansa. Pensa o que você quer da vida. Se você falar assim, ô Tiesco, eu não era pastor, né? Tiesco, eu não aguento, eu não estou conseguindo conciliar. Pensa, fica 2 meses de folga, velho, 2 meses de folga. Esse cara saiu da igreja, quando eu conversei com ele. E eu achei que ele era maduraço, que ele ia agradecer, não, obrigado, pastor, estou cansado, estou precisando desse tempo. Ele falou, não, beleza, falou assim, nunca mais voltou na igreja. E eu pensei assim, esse cara é maduro o suficiente, né, para eu ter essa conversa com ele. A gente não virou inimigo, né? Mas só que ele foi para outra igreja, entendeu? Aí, tipo assim, eu achei que ele era maduro, mas ele não era. Então, esse tipo de pessoa está com a gente dentro da igreja. A pessoa que está sentada do lado da gente. A gente tem que saber as coisas que pode falar para essas pessoas. Tem coisas que não podem ser falado para as pessoas. Não é porque ele é fofoqueiro, não é porque ele não tem estrutura para ouvir. E se ele escutar, ele desvia, entendeu? Se eu tratar o Pedro de um jeito, eu tratar ele de uma forma, dependendo da maturidade como a pessoa viu eu tratando, não aceita, ela sai da igreja. Não aconteceu nada com ela, mas do jeito que ela viu que eu tratei outro, ela sai da igreja. É difícil, o ser humano é difícil. Então, Paulo está falando para essa galera, gente, existem pessoas com maturidade diferente aqui, então você tem que olhar cada um da forma que você fala. E Paulo vai falar disso lá em Hebreus, não Paulo, né? Não sei quem escreveu Hebreus, eu acredito que é Paulo, mas a Bíblia não fala. Hebreus, o autor Hebreus vai falar isso. Gente, pelo tempo que vocês já servem a Deus, vocês deveriam ser mestres, mas ainda assim eu tenho que voltar a ensinar os primórdios do evangelho para vocês, porque vocês não crescem em maturidade. Vocês já estão aqui na igreja, são PhD de escola dominical, já fizeram 3 faculdades teológicas, filho do pastor, e continua no leitinho, não cresce, velho, não cresce. Tem isso, tem o cara que não quer crescer, né? Tem esse também. Tá voando já. E tem um negócio na igreja para nós que é o seguinte, muitas vezes a nossa fidelidade com a igreja e a nossa maturidade, ela só vai ser testada de fato no dia que alguém falar não para nós. Por exemplo, eu admiro demais um apóstolo, e nosso pensamento é alinhadaço. Mas, e parece que eu sou um cara muito maduro. Tomo decisão para a igreja, e estamos juntos. E o dia que ele falar não para mim, como que eu vou fazer? Aí quem vai testar a minha fidelidade e a minha maturidade, porque foi a primeira vez que a gente esbarrou em alguma coisa. Porque até ali eu e ele caminhavam o pensamento. Não, eu penso assim também, você também. E nós estamos aqui caminhando junto, né? Um do lado do outro. Aí um dia que ele falar assim, não, eu não penso assim não. Aí o que eu faço? Né? Então é nessa hora que muitas vezes a nossa maturidade e a nossa fidelidade ela é testada. É quando o nosso líder fala não para nós, né? Aí nós somos testados. Um dia eu falei com os meus meninos assim, né? Um dia eu falei com o Will assim, né? O Will já não pensa assim mais não, ele já está atrevido agora, meu menino. Está com 14 anos, né? Mas eu falei com ele assim um dia assim, você acha que eu faço alguma coisa errada? E ele, não, você não faz nada errado. Porque a gente chama atenção, né? Aí o menino acha que o pai não erra, né? Mas isso aí estava menorzinho, né? Você acha que eu falo mentira? Aí ele, não, você não fala, porque a gente eu brigo muito lá em casa por isso. Eu falo, aqui em casa não tem mentira, não fala mentira, a gente deixa pequeno, né? Eu falo, você acha que eu erro? Ou tudo que eu faço é certo? E tudo que você faz é certo. Eu falei, está bom o seu pensamento. Eu falei, mas daqui uns dias, talvez uns meses, você vai começar a achar um tanto de defeito em mim. Você vai começar a olhar para mim e falar assim, nossa, meu pai não sabe de nada. Nossa, isso não é assim. E você vai começar a ver um monte de erro. E eu tenho um monte de erro. E eu erro diariamente. Mas você só não consegue enxergar. Mas vai ter um dia que você vai olhar para mim e falar assim, não, meu pai está errado. Eu falei, só que o natural da vida é o seguinte, você vai nascer, você vai crescer achando que eu não erro. Vai chegar um momento que você vai achar que tudo que eu faço é errado. Adolescência, né? Aí vai passar aquele momento, você debatendo comigo, achando que você está certo, que você tem mais experiência que eu, você vai achar que já viveu mais que eu,
Aí vai chegar um momento que você vai começar a ganhar idade, você vai começar a voltar a achar que eu estava certo de novo. Ah, meu pai estava certo mesmo. E no dia que eu morrer, aí você fala assim, meu pai estava certo mesmo. Ou seja, você vai voltar ao que você era, mas só com o dia que eu não estiver aqui mais. Porque vai assim que é o ciclo da vida. Você vai achar que eu estou errado em tudo, depois você vai concordar com algumas coisas. Quando você pegar a maturidade, você vai lembrar, meu pai não estava certo, menino? Aí no dia que eu morrer, você fala assim, meu pai era um gênio. Tudo que ele falava estava certo. Aí você vai voltar no seu pensamento que você tinha quando era criança. E hoje ele já vê. Às vezes eu chego assim, ele está vendo um negócio, aí ele fala, não é assim. Eu falo assim, pelo amor de Deus, Will, pensa comigo. É assim. Aí ele, nossa, pai, para você tudo você está certo. Eu falei, não, eu não estou falando que estou certo, só quero que você pensa comigo. Ele gosta muito de ciência. Tudo dele é ciência, aquele negócio todo. Tudo que ele vê no YouTube de ciência, ele acredita. Eu falo, meu filho, isso é mentira. Isso é mentira. Aí ele fala assim, nossa, pai, você não acredita em nada. Aí eu falo assim, ó, você não tem que ser ignorante, acreditar em tudo que as pessoas falam. Você precisa pensar. Eu vou fazer você pensar. Eu já dei esse exemplo aqui, eu acho. Eu falei assim, eu vou dar um exemplo para você. Existe um planeta que a ciência falou que ele está a 1 milhão de anos-luz daqui da Terra. Você acredita? Eu acredito. Falei, você sabe o que é 1 milhão de anos-luz, Will? Falei, você sabe qual é a velocidade da luz? Aí ele não sabia. Eu falei, Google aí agora, digita aí no Google a velocidade da luz. Tinha tanto número que ele não sabia nem que número que era. Eu falei, sabe o que é 1 milhão de anos-luz? Quer dizer que você vai viajar 1 milhão de anos na velocidade da luz até chegar nesse planeta. Aí eu falo assim, agora me fala, eu não estou falando que eu estou certo, como é que eles viram esse planeta? O que mostrou esse planeta para eles, viu? Sendo que nós temos que viajar 1 milhão de anos na velocidade da luz até chegar lá. Como que eles viram esse planeta? Aí ele pensou assim, é mesmo, né, rapaz? Como que eles viram? Falei, mentira, é porque não está essa distância. Não existe isso não, Will. Aí eu falei assim, isso é tão absurdo que, se você for olhar a ciência e tudo, eles vão falar que muitas dessas estrelas que a gente vê, elas já explodiram há milhões de anos atrás. Só que ainda a gente está vendo a luz dela, por quê? A luz dela está viajando na velocidade da luz, vai demorar 1 milhão de anos para chegar aqui ainda, só que aquela estrela já não existe mais. Por quê? Ela dissipou, só que ela está tão longe da gente que nós estamos vendo a explosão ainda. Demora 1 milhão de anos para ela sumir a luz dela. Aí eu falei com ele assim, talvez a galáxia nem existe mais. Tudo explodiu, mas nós estamos vendo o reflexo. Daqui a 1 milhão de anos que a galáxia não está aí. Aí ele, essas coisas eu não acredito não. Eu falei, mas é isso. Só pensa, meu filho, pensa. Você não tem que ser ignorante de falar assim, tudo é mentira. Não, mas você também tem que pensar e falar, faz sentido isso? Não faz, entendeu? Então não faz sentido. Aí, ele é mesmo, né? Não faz sentido. Então, voltando ao Paulo aqui agora, aí agora nós vamos entrar no capítulo 9. Capítulo 9, Paulo vai continuar falando ainda dessas coisas de maturidade, ele vai falar ainda de comida oferecida a ídolo. Aí no versículo 9, no capítulo 9, ele inicia assim, não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outro, certamente eu sou para vós outros. Porque vós sois o zelo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é essa. Não temos nós o direito de comer e beber? E também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Paulo agora, ele está falando algumas coisas dentro do conceito de defender o apostolado e de direitos dos apóstolos. Então ele fala assim, é como se eles perguntassem assim para... Paulo ele vai falar sobre isso, mais para frente também, mas era como se eles falassem para Paulo assim, cara, qual é o selo que te põe num apostolado assim, um selo que garante que você é um cara de Deus, como se diz assim,
O que te abona? Aí Paulo fala assim, vocês, eu que plantei essa igreja, vocês. Vocês são o selo do meu apostolado. É só olhar para vocês, vocês vão ver o meu fruto. Vocês são fruto do meu trabalho. Porque Deus... Não fala não. Mas provavelmente eram muitas pessoas, porque a cidade era muito grande. E era uma cidade, como a gente falou, de portuária, que vinha gente de muitos lugares, e era uma cidade muito rica, né? Estava ali entre as quatro maiores cidades do planeta da época, entendeu? Ela perdia ali para Roma, para Alexandria, para essa galera aí, entendeu? Mas era uma cidade muito grande. Então, aí Paulo está falando sobre isso. Aí fala assim no versículo 8, porventura falo isso como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Paulo está falando o seguinte assim, existe uma lei lá em Levítico que o boi, na hora que ele estava trabalhando, o boi ele podia se alimentar daquilo que ele estava. Era como se você trabalha enchendo um pacotinho de pipoca lá. A uma hora ou outra você vai lá e pega né? O churrasqueiro, né? Você está servindo, aí você corta, assim, aí você pega assim, a faca e fala assim, separa dois aqui. É tipo isso assim. Aí falou assim, não, esse cara ele tem direito de comer do churrasco, é ele que está fazendo o negócio. Então Paulo era como se falar assim, eu perdi, eu não tenho regalia nenhuma, eu não posso, não regalia, mas eu não posso fazer nada que os outros apóstolos fazem, porque eu estou aqui, cara, como o pregador, o mensageiro do evangelho, eu perdi tudo, eu não posso fazer nada, eu não posso estar acompanhado de ninguém, eu não posso ter nenhum privilégio como os outros apóstolos têm. Ele vai falar assim, só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Ou seja, Paulo ele precisava de um sustento. E Paulo e Barnabé estavam colocando eles para trabalhar, falou assim, tipo assim, se você quiser um sustento, que trabalhe, né? E Paulo falou assim, cara, eu preciso de um sustento de vocês. Eu preciso que vocês mantenham a minha casa para que eu leve o evangelho. Era tipo isso que Paulo estava falando. É tipo dentro desse contexto, né? Paulo não está falando isso, mas o contexto é o mesmo. É isso que ele estava falando. Então, aí ele fala assim, versículo 10, ou é seguramente por nós o que... Não, versículo 11, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? É tipo Paulo falando assim, cara, nós abençoamos a sua vida espiritual. Nós não podemos ser recompensados com algo material. Era tipo assim, Deus me usou para direcionar você, sarar a sua vida. Você, com esse direcionamento de Deus, fez a sua empresa prosperar e com essa prosperidade você ofertou na vida do profeta. Tipo isso. Paulo está falando isso. Fala assim, o que Deus me deu, eu reparti com você, te deu condição de você montar uma empresa e você não pode me ajudar hoje. Era tipo isso que Paulo está falando, né? Então, ele falou assim, entretanto, Paulo está falando o seguinte, assim, eu poderia fazer isso. Paulo ele não queria isso. Ele só mostrou para a igreja que ele poderia exigir isso da igreja. Ele podia falar assim, cara, eu instituí essa igreja aqui, tá? Eu alinhei vocês, e o mínimo que vocês poderiam fazer é manter minha casa hoje. Tipo isso, Paulo podia falar. Aí ele falou assim, porque os outros apóstolos são mantidos pelas igrejas que eles estão. Por que eu não posso? Sendo que eu fui lá e voltei, instituí vocês, estou escrevendo carta, estou ensinando, estou cuidando de vocês, isso, e Paulo está mostrando tudo para falar assim, eu tenho o direito de vocês me manter. Porém, aí ele entra lá no versículo 12, ele fala assim, entretanto, não usamos desses direitos, antes suportamos tudo para não criar qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Paulo está falando assim, nós poderíamos ter chegado aqui e exigido isso de vocês. Só que a gente não fez isso, porque a gente não queria usar nenhum obstáculo, ou fazer com que alguma coisa fosse empecilho para vocês ouvir o evangelho. Porque hoje, se você falar a palavra assim, dinheiro, tem gente que já ele tem uma molinha assim dentro do cérebro, assim,
Nós fala dinheiro, ele desliga, pum, aí ele já não escuta nada depois daquilo mais. Entendeu? Porque as pessoas... Eu tinha um amigo, esse cara é o cara que eu fiz, quando eu formei em engenharia civil, eu fiz estágio com ele. Ele era um engenheiro-chefe. Ele falava assim, não, eu dou oferta quando eu vou na igreja, mas eu dou oferta tipo assim, porque quando eu vou no cinema eu tenho que pagar a entrada, quando eu vou no negócio assim, eu sempre gasto, aí eu vou na igreja lá, tipo, pelo bem-estar que eu estou lá, eu vou dar uma oferta. Eu falei assim, errado você não está de tudo, não. Eu falei, continua abençoando a igreja lá, ele. Porque a igreja tem as contas para pagar, não tem? Nós chegou lá, a igreja está toda limpinha, tinha água. Eu falei, está começando a melhorar, então a sua intenção está começando a melhorar. Falei, o pastor está lá por conta de você, não é? Ele tem horário, você pode chegar lá, conversar com ele, está começando a melhorar esse negócio, o seu coração começa a mudar. Então, mas aí Paulo falou assim, cara, nós tínhamos esse direito, mas nós não usamos isso, nós não impusemos isso sobre vocês, esse peso. Então, aí ele continua assim, não sabeis vós, versículo 13, que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Paulo está falando assim, vocês não sabem que aqueles que prestam serviço no templo se alimentam do próprio templo? Ou aqueles que oferecem, que servem no altar, é o altar que tira o seu sustento? Ele está falando o seguinte assim, cara, o que eu faço é ser, para a gente entender, eu sou missionário, eu estou levando o evangelho. Isso é o que me move, isso teria que ser o que me alimentava também. Então Paulo está falando isso para o povo, né? Ele falou assim, versículo 14, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, por sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, eu tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Ou seja, Paulo está falando assim, cara, eu tenho todo o direito, mas eu nunca exigi isso de vocês, e eu dou fruto. É como se ele falasse assim, eu mostro o trabalho, Deus tem feito através de mim, e eu nunca exigi isso de vocês. Então, e ele fala, e eu não falo isso para me gloriar, não, eu faço, é porque me pesa uma obrigação de fazer isso, né? É o zelo que ele tinha. E ele fala ainda, né? Ele fala assim no versículo 17, né? Então, a responsabilidade, ele fala assim, se constrangido é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. E a gente viu o que era dispenseiro lá no capítulo 4, que é aquele cara que cuidava da dispensa, que ele tinha que fazer o alimento do povo, né? Então, aí ele fala assim, nesse caso, qual é meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, eu fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número de pessoas. Aí ele vai falar assim, cara, olha, ele está tipo mostrando para o pessoal do que ele abriu mão para viver isso. Ele fala assim, eu tinha todos os direitos, eu abri mão de tudo. Porque quando Paulo vai falar sobre ele, lá em Filipenses, ele fala, né, eu sou judeu, sou circuncidado ao 8º dia, sou da tribo de Benjamim, ele tinha dupla cidadania, era romano também, ele era poliglota, instruído à lei, foi instruído aos pés de Gamaliel, era perseguidor, era zeloso, fariseu, ele tinha todo o direito, mas ele não usou aquilo. Aí ele fala assim, cara, eu perdi tudo isso para que o evangelho crescesse. Aí ele falou, eu me fiz de tolo para ganhar o tolo, eu me fiz de desentendido para ganhar os desentendidos. Muita gente acha isso aqui, assim, que a gente tem que se fazer parecido com o mundo para ganhar o mundo, né? E não é isso que Paulo fez, né? Paulo quando ele faz de tolo, né? É porque é o seguinte, muitas pessoas, Paulo estava lá em Corinto, velho. Tipo assim, no lugar das mentes pensantes, os caras brilhantes. Paulo poderia ter sido mais um cara brilhante, porque ele era brilhante. Mas ele chegou assim, gente, eu estou chegando aqui não com sabedoria de palavras. Ele fala isso no capítulo 1, capítulo 2, ele fala assim, eu não estou aqui com o meu ego inflado. Eu estou aqui para pregar um evangelho,
de Jesus e esse crucificado. Então, assim, Paulo ele não usou de conhecimento, né, para ganhar as pessoas. Então ele está falando tudo isso para o povo, né? Versículo 22 ele fala, né? Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Eu fiz tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Não é para salvar todos. Eu fiz de tudo para com todos, a fim de salvar alguns. Então, aí ele fala no versículo 23, tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Aí, no versículo 27, ele fala assim, ó, esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. É forte demais isso aqui, né? É tipo assim, ele chegar e ensinar o caminho para as pessoas, mas andar fora do caminho e fora do evangelho que ele está ensinando. Jesus, ele repreende os fariseus no evangelho. Eu não sei se vocês lembram, eu acho que a gente falou disso. Ah, não, acho que eu falei numa pregação disso. Mas Jesus fala com os fariseus assim, vocês vão aí ao redor do mundo, fazendo prosélitos, ganhando pessoas para o evangelho seus, mas essas pessoas, quando elas seguem você, elas tornam como se fosse filho do diabo, de tão difícil que é mudar o evangelho que elas receberam de vocês. Então, Paulo está falando o seguinte assim, vocês ensinam, mas na verdade essas pessoas, elas entram mais na lama depois que ouvem o evangelho de vocês. Fica mais difícil de alcançar eles. Jesus estava falando para os fariseus. Então, Paulo está falando assim, eu esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão para que, tendo eu pregado aos outros, eu mesmo não esteja reprovado diante de Deus, né? Eu mesmo não esteja desqualificado. Aí agora no capítulo 10, Paulo vai falar alguma coisa sobre idolatria, e para os irmãos fugir da idolatria. Ele fala assim, ó, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Esse batismo aqui, sendo todos batizados, eu esqueci o nome do batismo, que os teólogos chamam, mas é considerado aquela passagem no Mar Vermelho, um batismo no Antigo Testamento. Foi tipo todo mundo batizado passando pelo mar. Então, por isso que Moisés, ele usa, Paulo ele cita aqui, ó, foram todos batizados. Na passagem pelo mar, ali contou-se como se Deus estivesse batizando todo mundo ali. Aquela galera toda que passou. Então, é por isso que ele fala assim, ó, não ignorei que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados. Ou seja, não existe um outro momento em que Moisés chegou lá e começou a batizar o povo. Não teve isso. Então foi no momento que eles passaram pela travessia do Mar Vermelho, foram todos batizados. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E essa pedra era o quê? Era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então, Paulo está falando o seguinte, embora vivessem tudo isso com eles, né, Deus não se agradou da maioria deles, fazendo com que a maioria deles morressem no deserto. A gente sabe, a gente vai chegar nessa parte ainda, quando Moisés manda os espias para espiar a terra de Canaã, e os espias dão um relatório ruim, e Deus pesa a mão sobre o povo, fazendo com que o povo fique vagando pelo deserto. Aí no versículo 7 fala assim, ó, não vos façais por idólatras, como algum deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes, nem murmureis, como algum deles murmuravam e foram destruídos pelo exterminador. Então, Paulo está falando o seguinte, cara. Paulo está fazendo menção de... Quando Paulo falava disso aqui, o povo sabia do que ele estava falando.
porque o povo ele tinha contato com essa cultura do judaísmo. Então, Paulo está falando aqui das coisas que Deus, lá atrás, falou na lei. Eram alianças que Deus fez com o povo. Alianças que Deus instituiu com o povo. E é quando Paulo fala assim, cara, não faremos como eles que fizeram isso, murmuraram, e num só dia Deus matou tanto. Aí eles partiram para a idolatria e Deus fez isso. Ou seja, ele está falando assim, a consequência do pecado do povo. Paulo está remetendo àquele período da lei, as coisas que o povo fazia desobedecendo a Deus e como Deus trazia para isso. Aí fala assim no versículo 11, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a nossa advertência, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ou seja, se está de pé, há possibilidade de cair. Você lê isso aqui para o calvinista, você fica bravo. Você fala com ele, seu irmão, naquela passagem, você faz o que com essa passagem? Você tira ela da Bíblia? Né? Hoje, né? Falando de calvinista, hoje eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para um rapaz calvinista. Tem um amigo meu que no Instagram, aí ele estava, alguém mandou as perguntas para ele lá naquelas caixinhas de pergunta, aí perguntou um negócio lá sobre batismo de criança, né? Aí ele falou assim, não, o aliancismo, que é a visão do calvinista, né? O aliancismo, ele inclui a criança pelo batismo, né? Na aliança, tipo assim, porque antigamente a criança ela era circuncidada ao 8º dia, porque quando ela era circuncidada, ela estava sendo inserida na promessa de Abraão, no pacto que Deus fez com Abraão. Aí o aliancismo, que é a visão calvinista, eles batizam as crianças, igual na igreja católica, eles batizam crianças, a igreja calvinista, a presbiteriana, porque eles estão substituindo a circuncisão pelo batismo, para inserir a criança. Que você foi batizado? Seu pai é calvinista, né? Então você foi inserido na aliança, sim, entendeu? É batizado para substituir a circuncisão. E a criança é inserida na aliança do pai. Aí eu falei com ele assim, rapaz, foi bom eu ver essa caixinha de perguntas sua aí. Eu sempre quis fazer essa pergunta para um calvinista, mas eu nunca pude, eu vou fazer hoje. Aí ele, o pastor, se for pergunta difícil, eu vou mandar para outra pessoa responder. Eu falei, não, é uma pergunta simples, é só para eu entender mesmo, para eu saber o que você pensa. Eu falei assim, como que o batismo substitui a circuncisão? Como que o batismo, né, na visão sul, o batismo, ele faz com que a criança entre na aliança. E como que vocês fazem para colocar a mulher dentro da aliança? Porque a mulher não era circuncidada. Como é que vocês fazem? Aí ele custou a responder, ele mandou uma mensagem. Boa pergunta, pastor. Aí ele falou assim, essa pergunta é muito interessante. Escreveu de novo, né? Aí ele falou assim, na verdade não tem uma resposta para isso aí, não. É tipo assim, ele falou mistério não, mas ele falou assim, não, a gente só acredita que era um simbolismo, a circuncisão, e hoje o símbolo é o batismo. Então, a gente insere as mulheres também junto. Eu falei, então tá bom. Falei, não, tá bom. Ele, não, valeu. Eu falei, não, tá bom, já tá bom. Mas é porque não tem essa resposta, não existe, entendeu? Tipo assim, se você falar assim, cara, eu falei com ele assim, quase falei o nome dele. Falei assim, cara, isso aí não faz diferença nenhuma entre você e eu. Isso aí é uma pergunta assim, que não vai fazer eu ir para o inferno, ou um está mais certo que o outro, eu venci, você perdeu. Não existe isso, porque essas coisas, ela não... Porque é o seguinte, tem coisas, não adianta, eu sou pré-tribulacionista, eu sou mid-tribulacionista, eu sou pós-tribulacionista, eu nem acredito que existe tribulação, eu não acredito no milênio, eu sou amilenista. E Deus amera. Todos nós acreditamos que Jesus vai voltar e vai julgar o mundo. Acabou. Isso é o que importa. O resto são só visões. E eu posso nem viver essa visão, posso morrer agora, não vou passar pela tribulação, não vou pegar o milênio. Então, eu posso morrer agora. E
E chega, tem uma piadinha que eles falam assim, Calvino aqui, morreu Calvino, Armínio, aí chegou no céu, não falei que ia ser desse jeito, os dois apontou um para o outro. Tipo assim, né? Os dois tá certo, ninguém tá errado, foi tudo daquele jeito, os dois chegou lá, Jesus voltou, buscou a igreja, e isso que é o que importa. Não importa se vai vir antes, depois, no meio, depois, não importa. O importante é que ele vai voltar e vai julgar o mundo, né? Isso aí que é o que importa. Aí Paulo vem tratando pro cristão ele fugir da idolatria, né? Versículo 14. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Eu falo como a criterioso, julgai vós mesmo o que vos digo. Ele fala assim, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muito, somos unicamente um pão ou um corpo, porque todos participamos de um único pão. Considerai a Israel segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes de altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que a sacrificam, não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participando da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Ou provocaremos zelo no Senhor? Somos, por acaso, mais fortes do que ele? Ou seja, ele está falando, não é possível servir a dois senhores. Não é possível eu servir a demônios e servir a Deus. Não é possível eu ouvir Deus e amar o mundo. Não é possível eu entregar a minha vida no domingo ao Senhor e na segunda devolver ela para o cão. Né? Todo domingo eu dou para o Senhor, toda segunda eu devolvo para o diabo. Tipo isso. Isso a gente vê muito, infelizmente. Então, aí ele vem falando, né, no versículo 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas me edificam, não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Então agora ele vem, tudo que ele vem falando é dentro de idolatria e dentro de viver uma vida dupla, né? Uma vida assim que serve a Deus e não serve. Eu estou com um pé na igreja, um pé no mundo, é o tal do crente Raimundo que eles falam, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Então Paulo ele vem batendo nisso. Então, no capítulo 10, ele finaliza com isso. No capítulo que a gente leu aí, no 7, no 8 e um pouquinho do 9, ele fala sobre comidas oferecidas, né? Do 9 ele vem falando dos, como é que fala? Dos direitos apostólicos, né? Que ele deveria ter sobre a igreja, mas ele nunca exigiu da igreja isso. Ele vai falando agora no capítulo 10 dos exemplos de Israel, como que Deus tratou Israel por Israel não seguir os mandamentos de Deus, e ele fala assim, e isso está tudo escrito para que a gente tenha como exemplo o que Deus fez. E agora, a partir do versículo 14, ele fala para fugir da idolatria, isso também fazendo menção ao povo de Israel, né? Então ele vem falando, ele termina o capítulo 10 falando, né? Isso aqui é a base do final aí do capítulo 10, quando ele fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas me edificam. Então, ele termina assim o capítulo 10. No capítulo 11, ele vai falar sobre o véu na igreja, a gente não vai falar hoje, tá? Ele vai falar sobre o uso do véu na igreja. Ele vai falar sobre a ceia do Senhor, quando ele vai falar assim que tinha algumas pessoas que eram mais abastadas, com mais dinheiro, essas pessoas no dia que existia uma festa antes da ceia. E essas pessoas reuniam para essa festa, e depois da festa já era a ceia. As pessoas levavam muitas comidas para essa festa, mas o que acontece é que na hora de comer, uns que tinham muito, comiam muito, e os pobres não comiam nada. Aí por isso que ele fala assim, então quando você for comer, espera um pelo outro, né? Então a gente vai tratar a ceia, e aí é o seguinte, aí depois a gente vai entrar no capítulo 12, que vai falar dos dons, né? Vamos falar dos dons espirituais, e pegando o capítulo 13 também, capítulo 14, tudo falando de dons. Capítulo 12, 13, 14. Isso nós vamos falar só agora, dia 28 de novembro.
né? Para quem está assistindo a gente, o que acontece? Nós vamos dar uma pausa agora na teologia por 2 semanas. Então, nós vamos ficar 2 semanas sem ter teologia. A próxima semana nós não teremos. E na outra semana também nós não teremos. Nós vamos voltar só depois do Thanksgiving agora, que vai ser no dia 28. Só que no dia 28 vai ser o estudo sobre dons espirituais aberto para toda a igreja. Toda a igreja vai participar com a gente do estudo sobre dons espirituais. Isso vai ser no dia 28, segunda-feira. No dia 30, que vai ser quarta-feira, vai ser um estudo sobre dízimos e ofertas, que também vai ser aberto para toda a igreja. Aí somente em dezembro mesmo, que a gente vai voltar a dar sequência aqui do restante de Coríntios e a partir de Levítico. Fechou? Então, nesse período aí de 2 semanas de folga, vocês descansam, né? Se tiver perdido alguma aula, vocês voltam lá atrás, estudam as aulas, para a gente voltar firme depois aí. Alguma dúvida com relação a hoje? Então, vamos orar então. Ora para nós aí, Pedro. E você já dá a bênção apostólica também. Obrigado, Senhor Jesus, mais um dia, ó Pai. Dia de trabalho, não é fácil. Que você possa continuar abençoando, Senhor Jesus, a nossa caminhada aqui na teologia, que possa continuar sendo produtiva, ó Pai. Que possamos aprender e agregar valor para os outros, que a igreja possa ser impactada pela nossa busca por sabedoria, que possamos ajudar as outras pessoas e que o Senhor possa continuar nos dando essa fome para aprender mais sobre a sua palavra, Senhor. Que possamos voltar com ainda mais fome depois dessa pausa, em nome de Jesus, e podemos ir para casa são e salvos, em nome de Jesus. A graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a doce consolação do Espírito Santo. E a igreja diz, amém.